Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui, começando mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Nós louvamos ao nome do Senhor, porque hoje iniciamos mais um trimestre, mais um trimestre que estamos na presença do nosso Senhor, louvando a Ele, agradecendo e participando dessa escola que tem sido uma bênção para a nossa vida, para a vida da igreja, e é uma alegria estar aqui, preparar estas aulas e servir ao povo de Deus, a você, meu querido irmão e irmã, que nos acompanha. Hoje nós iniciamos um novo trimestre que falaremos sobre o espírito, a alma e o corpo, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então nós falaremos bastante desse ponto de vista bíblico para a tricotomia do homem, para a restauração integral que o homem alcança, para ser semelhante a Cristo Jesus. A nossa lição de hoje, a primeira lição, tem por título O Homem, Corpo, Alma e Espírito. Então hoje, neste dia 5 de outubro, nós iniciamos a nossa lição. O nosso textuário de hoje está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 23, que nos diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que lição maravilhosa, meus irmãos? Antes de nós vermos a nossa verdade prática, de fazermos a leitura diária, feche os seus olhos, vamos iniciar, irmãos, essa escola com uma oração, rogando ao Senhor a sua misericórdia sobre nós, sobre a vida de todos. Oramos. Nosso Deus e Pai, agradecemos por sua presença, por sua graça, por ter nos trazido até aqui, Senhor, com saúde, com força, para te servir, Senhor, e poder estar neste momento assentado para aprender a tua palavra. Abençoe, Senhor, esta escola, abençoe os nossos queridos professores e professoras, abençoe, Senhor, cada aluno, cada irmão e irmã que está dispondo uma parte do seu tempo para junto conosco aprender estudando a tua palavra. Nós rogamos a tua bênção, é o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a nossa verdade prática diz: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. A nossa leitura bíblica em classe se dará hoje em Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 26 a 28, depois no capítulo 2, os versículos 7, 18 e do 21 ao 23. Uma leitura basilar, muito importante, porque vai fundamentar o assunto desta nossa aula de hoje. Gênesis 1 e 26 nos diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move na terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair em sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela em que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém. Meus queridos, que leitura maravilhosa, e nós esperamos que o Senhor abra o nosso entendimento, as nossas capacidades espirituais agora, para nós
juntamente com o nosso professor, a aprender este assunto indispensável para a nossa caminhada de fé. Recebamos com alegria o nosso professor dessa manhã. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Um grande abraço a todos os nossos irmãos e mais uma vez já quero agradecer aqui pelo carinho da tua sintonia, de sempre estar conosco através do canal, das redes sociais, das plataformas. Nosso muito obrigado pelo carinho. E hoje estamos tendo aqui a honra de estar iniciando o nosso quarto e último trimestre deste ano de 2025. Trimestre muito importante este, e que vai trazer para a nossa vida grande ensinamento. Corpo, alma e espírito é um tema bastante profundo e também um assunto que a sociedade, a humanidade, o grande segmento da humanidade busca até mesmo uma resposta para este assunto tão importante, que é quem somos nós e de onde viemos. Essa pergunta que tem incomodado aqueles que talvez não creem na Bíblia Sagrada, não creem na criação de Deus. Então muitos se recorrem à evolução, outros recorrem ao Big Bang e outros recorrem a diversas teorias da criação ou da evolução, né, como entendem alguns. Mas nós cristãos, nós cremos e temos a nossa fé fundamentada na palavra de Deus e acreditamos e cremos que Deus, Ele foi o Criador de tudo o que se há no mundo aqui, foi criado por Deus, e principalmente, especificamente, pelo assunto que vamos estar focando nesse trimestre, que é a criação. E a lição de hoje, ela tem o tema o homem, corpo, alma e espírito. O nosso tema aqui é corpo, alma e espírito. Hoje ele tem o primeiro título da lição de hoje, esse início de trimestre, que quer dizer o homem, corpo, alma e espírito. Por que que nós entendemos essa lição? Ela é uma lição introdutória das demais lições, e nós queremos aqui hoje, nessa introdução, comentar com vocês sobre essa criação. Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Isto é, Deus é trino, e Deus criou o homem também tríplice, que é corpo, alma e espírito. E quando a Bíblia diz que Deus, Ele começa dizendo lá na criação do homem, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, Deus não está aqui se referindo a corpo, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Alguns séculos depois, é claro que Deus se tornaria o Emanuel através de Jesus Cristo. Ele desceria como filho e ele se tornaria homem, 100% homem, aqui na terra, 100% Deus. Mas não é isso que ele está se referindo quando diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas ele está dizendo a nossa semelhança num contexto de personalidade e também trino. O homem, ele é corpo, alma e espírito, e Deus também é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, é nesse sentido. O nosso textual ele diz assim: olha, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em 1 Tessalonicenses 5:25. Isto explicando aqui já nessa introdução desse trimestre, eu quero dizer que nós somos uma matéria diferenciada. Deus, ele criou todos os animais,
Deus criou a natureza, isso está lá no início do livro de Romanos 1, a partir do 15, 16 até o 20, 21, 22, quando o apóstolo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a natureza, ela testifica de Deus, a natureza, ela prega o Evangelho, ela expressa a firme evidência de que Deus existe e que Deus é o Criador do universo, o Criador da Terra. E também nós cremos nisso, nós acreditamos nisso como evangélico que somos, que nós, homens, seres humanos, nós não somos fruto de uma evolução, nós não somos fruto de uma existência que do nada começou através de um animal, do macaco, como algumas pessoas entendem, que houve ali uma evolução. Não, nós cremos sim que o nosso Deus, se podemos assim dizer, de uma maneira até artesanal, ele nos criou e o homem estava ali depois, a Bíblia mostra isso, né? Que o homem estava ali inerte, criado por Deus de uma maneira artesanal, e a Bíblia diz que Deus então ele sopra o fôlego de vida nas narinas do homem, então o homem passa a ser alma vivente. Então nós somos corpo, e quando nós partimos daqui para a eternidade, esse corpo nosso, ele certamente descerá para a sepultura, mas a Bíblia nos mostra, a Bíblia que é a verdade absoluta, ela nos mostra que a nossa alma, ela continua a viver. A nossa alma, ela continua a viver porque a alma não morre. Nós, quando saímos daqui dessa terra, nosso corpo descerá à sepultura. Para aqueles que não alcançarem o arrebatamento da igreja, o corpo descerá para a sepultura, mas a alma não. A alma, ela continua vivendo em um lugar separado do corpo. E aproveitando já também esse assunto, a nossa alma, depois da nossa morte, ela tem dois destinos. Ela vai para um lugar bom, para um lugar de gozo, ou ela vai para um lugar de condenação. Por isso que é muito importante, meu grande amigo, você que está nos vendo através das redes sociais, você se preparar para esse momento em que todos, indistintamente, um dia irão passar por isso que é a morte. É a única certeza absoluta, ou melhor, uma das poucas certezas absolutas que nós temos é que um dia nós vamos partir daqui. E essa decisão de que aonde eu estarei na eternidade, essa decisão eu devo sim decidir isso enquanto eu tenho fôlego de vida, porque depois que eu partir daqui para a eternidade, esta decisão não me diz mais respeito, eu não tenho mais como decidir isso, porque eu já escolhi aonde que eu vou estar na eternidade, e ninguém mais poderá fazer nada pela minha alma, porque eu já escolhi. Não adianta ali ninguém acender velas para minha alma, porque minha alma nem vai tomar conhecimento disso, ela estará num lugar separado por Deus. Não adianta ninguém fazer missa de 7º dia, de 30 dias, para mudar o meu destino, porque isso não mudará, porque o meu destino, aonde estará a minha alma, eu devo escolher enquanto eu estou vivo. Então, aproveitando aqui, abrindo um parênteses nessa lição, é bom também a gente estar ciente disso. Mas voltando ao assunto da nossa lição, queridos, então nós somos corpo, alma e espírito. Hoje, você olha para uma pessoa, você vê ali uma matéria, um corpo físico criado por Deus, sim, mas essa pessoa, ela existe nela um espírito que faz esse corpo se locomover, esse corpo andar. O dia que Deus requisitar, pedir esse espírito de volta, então esse corpo novamente ele voltará para a sepultura, porque a nossa vida, o nosso fôlego de vida pertence a Deus, e Deus pode sim tirar a hora que Ele quiser.
Na Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis, tem um texto muito interessante, quando Raquel, ela estava gestante de seu filho chamado Benjamim. A Bíblia diz que ela teve ali um parto até bastante problemático durante o seu período de gestação, mas o que eu quero comentar com você, compartilhar com você, é que a Bíblia diz assim que durante o seu parto, durante o momento do parto da criança chamado Benjamim, a Bíblia diz que Raquel morreu porque lhe saiu a alma do corpo, ou melhor, a alma lhe saiu do corpo porque morreu. Então, quando nós partimos para a eternidade, há uma separação entre corpo, alma e espírito. O corpo vai para a sepultura, mas a alma não vai. Isso é uma coisa que a ciência não consegue entender, porque a ciência tem a ciência que se opõe a Deus, tem a ciência que ela tenta desconstruir a criação divina, mas também tem aquela ciência que contribui para essa criação de Deus, para evidenciar a criação de Deus, como também a arqueologia, que contribui para as evidências de que Deus esteve aqui em corpo nesse mundo. Então, queridos, nós entendemos que não há ninguém que possa explicar de uma maneira científica, a não ser a Bíblia Sagrada, essa tricotomia do homem, que é corpo, alma e espírito. Mas nós, nessa introdução dessa lição, nós estamos aqui hoje falando sobre isso, tentando fazer com que você hoje tenha assim um pouco de esclarecimento, e ao longo desse trimestre eu te convido você a assistir às próximas aulas que virão durante esse trimestre, que esse assunto será muito bem explicado pelos nossos professores que virão aqui nesse canal falando sobre esse assunto depois de mim. E tem um texto aqui que diz assim, ó, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo imprimiu a sua semelhança na formação do homem. Isso é o que eu acabei de explicar aqui, que o nosso Deus, quando ele cria o homem, ele fez a natureza. Olha só que coisa linda, a Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas, e um dia disse Deus, haja luz, houve luz, haja porção seca, houve porção seca, haja luminares no céu, haja separação entre dia e noite, e Deus foi criando toda essa natureza, todo esse universo, esse gigantesco, infinito planeta que nós vivemos. Mas quando chega na hora de criar o homem, Deus nos mostra que houve ali quase que de uma maneira artesanal a criação do homem, e Deus depois ele sopra o fôlego de vida nas narinas do homem. E na formação do homem, o nosso comentarista ele diz aqui que Deus ele imprimiu a sua semelhança na formação do homem, que é a sua triplicidade, a tricotomia de Deus, ele imprimiu no homem. E o nosso comentarista começa dizendo aqui, olha, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição. Lucas 24:39, a primeira divisão, as partes materiais e imateriais, é explicitamente apresentada no ato de formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Por que foi feito alma vivente? Porque quando Deus ele cria artesanalmente o homem estava ali como, digamos assim, como um boneco deitado, mas Deus, ele, através do seu sopro divino, Deus dá vida ao homem, e o homem
Então o nosso comentarista diz aqui que o homem foi feito alma vivente. Isso está em Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Foi a partir dali que o homem ele passa a ser alma vivente. Isso é lindo, querido. Nós somos criados por Deus, nós somos feitos por Deus. Deus fez o homem de uma maneira perfeita, porque quando você vai para a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 1, versos 31, a Bíblia diz que viu Deus que tudo o que ele tinha feito era muito bom. Deus fez tudo perfeito. É claro que hoje algumas pessoas eles questionam, mas por que que Deus, ele criou o mal, criou a doença, ele criou tantas coisas ruins sobre a terra? Eu quero dizer para você que isso não foi Deus que criou, porque quando Deus cria o homem, ele vem junto com o homem a possibilidade do mal, a possibilidade de coisas ruins, mas havia, é claro, ali alguma regra para que essa possibilidade ela não viesse se materializar, para que essa possibilidade do mal ela não viesse se exteriorizar ou sido colocado em prática. Mas quando o homem, então, ele dá ouvido à voz da serpente, ele peca, então o homem foi feito ali, colocado para fora do jardim, e a Bíblia diz que Deus, ele conversando com a serpente, dando ali as suas palavras da serpente, para o homem ele se dirige e diz assim: olha, maldita é a terra por sua causa, isto é, o peso caiu todo sobre o primeiro Adão. E hoje nós vivemos nesse mundo aí, nós como seres humanos, que fomos criados perfeitos, porque o homem, ele tinha no jardim do Éden acesso à árvore da vida, que a Bíblia diz no livro de Gênesis, que a árvore da vida, a árvore que ela daria ao homem o processo de renovação, quando o corpo começasse a se deteriorar, então o homem ele comeria do fruto da árvore que estava no meio do jardim do Éden, então ele se renovaria. Mas a partir do momento que o homem peca, aquele homem perfeito que foi criado por Deus para ser eterno, no momento que ele cai no pecado, então ele foi colocado para fora do jardim e ele perde o acesso à árvore da vida. Mas com tudo isso, meu amigo, que ele perdeu o acesso na árvore da vida, ele então começa agora a não ter aonde recorrer, porque os dias do homem começam a ser limitados, e hoje nós vivemos em um mundo onde as consequências do pecado, elas estão aí bem patente, bem visível aos nossos olhos, e hoje o homem vive aí aproximadamente 70, 80, 90 anos de idade, e quando chega na velhice, cheio de incômodos, cheio de doenças, porque o pecado trouxe essa começou a deteriorar o homem, e nós vamos ficando velhos, e como nós não temos mais acesso à árvore da vida, então nós partimos para a eternidade. Mas a boa informação que eu quero te trazer nesse dia, querido amigo, é que um dia, quando nós partimos daqui, aqueles que creem em Jesus, aqueles que esperam o arrebatamento, aqueles que aguardam a volta de Jesus, a Bíblia diz que um dia nós voltaremos a ter acesso à árvore da vida. Essa árvore, a Bíblia diz que está lá no meio da cidade da Nova Jerusalém Celestial, naquela cidade que Deus preparou para nós. Então isso é maravilhoso. Um dia nós voltaremos a ter acesso na árvore da vida. Eu espero que essa aula esteja sendo uma bênção para você. Terminamos aqui o primeiro tópico e vamos aqui agora, o nosso terceiro subtópico diz assim, olha, físico espiritual, o processo formativo usado pelo Criador, que é Espírito, Deus é Espírito. Bem lembrando isso,
que o comentarista que ele faz questão de mencionar que o Criador, que é Espírito, eu quero fazer menção aqui hoje para você, que Deus é Espírito. Isso também está registrado em João 4:24, que nós, seres humanos, nós temos corpo, alma e espírito, mas o nosso Deus, ele é Espírito. Mas um dia, quando nós adentrarmos na cidade santa celestial, nós vamos ver lá Deus através de Jesus. Como que Jesus fez para vir ao mundo? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus é Espírito e através de Jesus ele se manifestou ao mundo, e a Bíblia diz que ele reconciliou o mundo consigo mesmo. Isso é lindo, isto é maravilhoso. E nós, homens, meus queridos amigos, que estão nos vendo através da rede social, nós, seres humanos, nós somos criados de uma maneira diferente. Deus criou as coisas imateriais, criou a natureza, criou os animais, e os animais de uma maneira diferente, porque a Bíblia diz que no homem, Deus ele soprou o fôlego de vida, mas os animais, a alma deles está no corpo, no sangue, e nós seres humanos, nós pessoas que fomos criados de uma maneira diferente, a Bíblia diz que quando nós partimos daqui, quando nós atravessarmos a linha da eternidade, a nossa alma ela voltará para Deus. Mas os animais é diferente. Os animais, quando eles morrem, se acaba, porque a vida deles está no sangue, está no corpo. Mas nós somos criados de uma maneira diferente, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais seres. Nós, pessoas, somos diferentes de todos os demais seres. Deus é Espírito. Deus ele não tem um corpo físico. Um dia nós vamos ver Deus através de Jesus. Jesus deixou isso claro quando ele estava aqui na terra, quando ele disse para um de seus apóstolos, olha, esse apóstolo, ele disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Então Jesus disse para Felipe, Felipe, como que você está me pedindo para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, Felipe. Eu sou o Pai, eu sou o Filho e eu sou o Espírito Santo. Porque o comentarista ele faz questão de reafirmar aqui que Deus é Espírito, porque nós, seres humanos, nós somos criados corpo, alma e espírito. Já fazendo aqui mais pegando aqui um gancho do nosso comentarista e também comentando, né, aqui do nosso comentarista, nós temos corpo, mas os anjos, eles são espíritos. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor de todos aqueles que amam a Cristo, aqueles que creem e foram chamados para a salvação. Então, os anjos também são espíritos. Anjos não têm corpo físico. Aí talvez pode surgir até uma curiosidade, uma pergunta de alguém, dizer como que anjo é espírito, se lá no passado a Bíblia diz que Abraão conversou com anjos, anjos foram à casa de Ló, as pessoas foram lá para possuir, para ter relação com os anjos. Como que a Bíblia, que você vem falar para nós que anjo é espírito, se a Bíblia diz que Maria viu o anjo anunciando ali o nascimento de Jesus, quando ela própria, ainda virgem, concebeu do Espírito Santo? Pois bem, meu querido amigo, isso é uma curiosidade que talvez de muitas pessoas. Então eu quero dizer para você, nós seres humanos, nós temos a matéria, nós temos o homem diferenciadamente dos animais e também dos anjos, nós temos um corpo físico, Deus nos fez corpo. E uma coisa importante que eu quero falar para você nessa primeira lição introdutória, que nós vamos um dia subir para o céu com esse corpo.
é claro que transformados, Deus ele nos transformará e nós subiremos ao céu com um corpo transformado. Jesus subiu em corpo para o céu, porque quando você vai no final dos evangelhos, a Bíblia diz que Jesus, tirando-os para fora da cidade, quando ele começa a subir ao céu, algumas pessoas fitando os olhos no céu, um anjo se coloca ao lado das pessoas que ali estavam e diz para ele: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que para o céu vocês estão vendo ir, da mesma maneira um dia vocês verão voltar. Por que isso? Porque Jesus, ele subiu para o céu com aquele corpo glorificado, e nós, seres humanos, nós também subiremos ao céu com o nosso corpo transformado. Mas os anjos, voltando aqui na explicação que eu estava dando, para não deixar vago isso, os anjos são espíritos, e talvez essa curiosidade pode questionar, dizer, como que os anjos são espíritos se pessoas viam um anjo lá no passado? Pois bem, essa explicação ela é muito simples, meu amigo. Os anjos, como eles são espíritos, Deus então, dentro de sua maravilhosa permissão, Deus permitia que os anjos, eles tomavam a forma humana, isto é, não confunda tomar forma humana com se tornar humano. Não, eles não se tornavam humanos, eles tomavam a forma humana visivelmente para determinadas funções que eles tinham que cumprir aqui na Terra. Porque imagina você, meu amigo, uma pessoa ouvindo um espírito falar, é claro que ele tomaria um tremendo susto se você na sua casa ouvisse uma voz e não visse ninguém. Então o que Deus permitia? Deus permitia que os anjos ele tomassem a forma humana para determinadas funções, como por exemplo, quando nós vemos que Abraão ele foi lá ou melhor, o anjo foi na casa de Abraão dar aquela notícia, o anjo ali chegou até comer. Nós vimos isso em vários lugares da Bíblia, os anjos aparecendo de uma maneira visual para que pudesse ali cumprir e executar determinadas funções. Nós vemos isso lá em Juízes, quando o anjo aparece para aquele moço chamado Gideão, e muitos outros lugares da Bíblia, nós vemos anjos descendo ali para cumprir determinadas funções. Isso aconteceu no livro de Daniel, aconteceu no Novo Testamento, em alguns lugares, e a Bíblia diz que no passado muitas pessoas, sem saber, até mesmo hospedaram o anjo em suas casas, porque esses anjos eles tomavam a forma humana, e ainda hoje não é diferente. Se for preciso, Deus manda um anjo tomar a forma humana para fazer algo na sua vida, para cuidar de você. Então, queridos, é isso que eu quero explicar. Mas, voltando aqui ao assunto, anjos também são espíritos. Os anjos são espíritos ministradores, assim como Deus é espírito, os anjos também são espírito. Amém? Então está aqui concluído o nosso terceiro subtópico do primeiro tópico, que é a tricotomia humana. Então esse tópico ele nos esclarece muito bem a respeito disso, físico-espiritual. E já, querido, adiantando aqui, eu espero que essa lição ela esteja sendo uma bênção para a sua vida, essa lição que é introdutória. E vamos agora adentrando já no nosso segundo subtópico, que diz assim, olha, a distinção entre alma e espírito. Então aqui tem algumas poucas explicação, é claro que de uma maneira resumida. A distinção entre a alma do homem e do animal é evidenciada no processo criativo procedente do sopro de Deus. Isso até nós já explicamos aqui, que nós, como seres humanos, nós tivemos o processo de um corpo formado artesanalmente e depois o próprio Deus soprando o fôlego de vida em nossas narinas do primeiro Adão, aquele Adão que um dia ele fracassou.
mas o segundo Adão ele veio para nos restaurar. O segundo Adão não fracassou, ele venceu a morte, venceu o pecado, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Mas a distinção entre a alma do homem e do animal, ela é evidenciada no processo criativo, é procedente do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Então está aqui a nossa explicação que nós acabamos de dar, é que os animais, o nosso comentarista aqui, ele está explicando de uma maneira bem clara que a distinção entre a alma do homem e a criação dos animais, a alma dos animais, é uma diferença, é que o homem ele tem uma alma invisível, evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus, e a alma do homem constitui uma substância espiritual incorpórea, invisível. Então, para a gente entender melhor, meu querido amigo que está nos vendo através das plataformas, o que é a alma, para você entender? A nossa alma, ela é o nosso intelecto, a nossa alma, ela é o que sente emoções, nossa alma é que sente alegria, às vezes ela sente tristeza, a nossa alma, ela é as nossas faculdades do sentir, as nossas faculdades do pensar, ela esboça, nós esboçamos as nossas reações através da alma, tanto que na Bíblia Sagrada tem um louvor, tem muitos que dizem, mas tem um louvor que diz assim: por que te abates, ó minha alma? Porque a nossa expressão corporal, ela é através da alma. A nossa alma, ela expressa através dessa matéria aquilo que nós sentimos. Às vezes nós estamos alegres, às vezes estamos tristes, e essa expressão ela vem através da alma, porque a alma é o nosso intelecto, é pela alma que nós pensamos, é pela alma que nós raciocinamos, é pela alma que nós sentimos tristeza, é pela alma que nós sentimos alegria. Então ela é diferenciada também dos animais, porque nós sabemos de onde nós viemos e sabemos para onde nós vamos, diferentemente dos animais, que eles não têm a sua razão de pensar para onde vai nem de onde veio, porque eles são almas mortais. Os animais, quando eles morrem, acaba. Não é como nós, seres humanos, que nós temos uma alma invisível, que ela não morre, ela nunca morrerá. A nossa alma, ela nunca morrerá. Então essa é a grande diferença. O comentarista está falando aqui entre nós e os animais. E dotada de razão, sentimento e vontade. Então, mais aqui uma coisa que o nosso comentarista está dizendo aqui: a nossa alma, ela é dotada de razão, de sentimento. Nós temos razão, nossos sentimentos através da alma, é com a alma que nós sentimos, é com a alma que nós esboçamos os nossos sentimentos, e é através da alma que nós sentimos tristeza e alegria. Então, o Espírito, ele é o fôlego de vida, o que Deus soprou em nós, e quando Deus sopra o fôlego de vida, nós tornamos o quê? Nós tornamos alma vivente. Se não fosse Deus ter soprado no homem o fôlego de vida, o homem estaria lá até hoje, onde Deus criou lá aquele homem de uma maneira artesanal, ele estaria lá, mas Deus soprou o fôlego de vida e nos fez alma vivente. Por isso que nossa alma, ela pertence a Deus. O Espírito, no hebraico, o Espírito do homem provém de Deus e constitui a sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador. Então está aqui, nós, homens, nós seres humanos,
nós mantemos o nosso contato, a nossa relação com Deus, é através do Espírito, através da alma, e nós somos o elo. Nós, homens, nós, seres humanos, nós somos o elo entre as coisas materiais e as coisas espirituais. Deus nos fez de uma maneira diferenciada. Enquanto nós aqui estamos, nós temos missões a cumprir. Para isso que Deus nos colocou aqui no mundo. Você tem uma missão para cumprir. Você tem algo a fazer aqui nessa terra, querido. E uma dessas missões é pregar o Evangelho. Deus, Ele outorgou isso a nós, seres humanos. Certa vez os anjos quiseram fazer. Tem até uma história interessante. A Bíblia diz que um dia o anjo apareceu na casa de Cornélio. O anjo, ele tomou ali a forma humana e foi na casa de Cornélio e disse: Cornélio, manda chamar Pedro lá e Pedro te explicará o que você deve fazer. Surge até uma curiosidade aqui. Alguém pode dizer: se o anjo já estava na casa de Cornélio, por que ele não pregou o Evangelho para Cornélio e falou do grande amor de Deus? É porque essa missão não é de anjos, essa missão é minha, essa missão é sua, essa missão Deus comissionou a mim e a você fazer, porque nós, seres humanos, nós somos o elo, nós somos a ligação entre o mundo material e o mundo espiritual. Deus nos fez diferenciado. Você é diferente, você foi criado de uma maneira especial. O nosso terceiro subtópico, já caminhando, que diz a interação das três dimensões, corpo é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestação os atributos da alma do espírito, empregando o vocábulo coração. Isto é, nós, queridos, usamos aqui o nosso vocábulo, meu coração. Então, é claro que quando nós usamos esse termo coração, nós estamos aqui falando especificamente da nossa alma, dos nossos sentimentos, do nosso intelecto, porque o coração, por si próprio, ele é um órgão principal do nosso corpo, que mantém ele, que impulsiona o nosso sistema sanguíneo, é claro. E quando nós usamos aqui o termo coração, é claro que não estamos falando do órgão coração, mas esse vocábulo ele é usado para a alma. Quando diz assim, olha, meu coração é teu, às vezes alguém, quando faz uma declaração de amor para outra pessoa, ou até mesmo a Deus, diz: meu coração é do Senhor, meu coração é seu, meu coração... É claro que não está se referindo aqui ao órgão, mas está se referindo aqui ao sentimento da alma. Nós amamos com a alma, nós queremos com a alma, nós desejamos com a alma, nós esboçamos nossos sentimentos com a alma, nossa razão, nós choramos com a alma, sorrimos com a alma. Então é isso. Quando se refere à palavra meu coração está triste, nós estamos aqui falando, usando de um vocábulo coração, quando na verdade isso se refere à nossa alma, que por si próprio ela esboça todo o sentimento de nosso corpo. Então eu espero que você esteja, querido amigo, entendendo essa introdução, essa lição introdutória, quando o nosso comentarista também aqui, ele diz assim, olha, Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre formoseia o rosto. Então, Salomão também escreveu sobre isso. Salomão usou a expressão coração, dizendo que o coração alegre, ele formoseia o rosto. Mas, por certo, falando aqui, hoje, dentro da possível explicação dessa lição, nós dizemos assim: uma alma alegre, ela formoseia o rosto, porque nós esboçamos as nossas reações com a alma, nós esboçamos a nossa reação com uma alma alegre. E dando continuidade aqui, olha,
diz assim, olha, identificados como doenças psicomáticas a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e do espírito, inclusive pecados não confessados. Então o nosso comentarista aqui, ele está também fazendo aqui um comentário, que ele diz que hoje, neste século que estamos vivendo, hoje muitas doenças, e sabemos que uma delas é a depressão, mas não para por aí, porque muitas doenças, elas acabam se agravando, porque essas doenças elas vêm da alma, doenças psíquicas que entristecem a nossa alma, e o ser humano, às vezes, acaba se aprofundando em tristeza, em amargura, e isso acaba trazendo doenças para a alma, porque a nossa alma, ela também fica doente, ela consegue criar pessoas que criam em si, na alma, raízes de amargura, raízes de ressentimento. Isso acaba corroendo o ser humano por dentro, como uma gangrena da alma que vai dilacerando a alegria, acaba trazendo uma tristeza profunda, tirando a alegria do ser humano e acaba virando uma doença da alma, que hoje nem a psicologia dá jeito, com todos os seus esforços, com todas as suas técnicas, a não ser o nosso Deus, que pode e quer entrar dentro de seu íntimo e curar todas as doenças da alma. Então, queridos, eu espero que você esteja entendendo que a língua é um dos membros que mais produz angústias ao ser humano. Isso está aqui no nosso segundo subtópico, porque o nosso comentarista está falando um pouquinho sobre a língua. Porque a língua, queridos amigos, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que falamos para o nosso semelhante, porque a nossa língua ela pode, de uma maneira destrutiva, ela pode imprimir no nosso semelhante coisas que pode trazer amargura. Então nós precisamos usar a nossa língua, que é aquilo que também expressa o sentimento da nossa alma. Precisamos abençoar os nossos seres humanos, o nosso semelhante, abençoar, usar a nossa língua para abençoar as pessoas e não defamar, amaldiçoar as pessoas. Nossa língua tem que ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Então nós somos criados corpo, alma e espírito. Espírito, corpo e alma. Primeiro foi criado o corpo e depois Deus assopra no coração, no homem, ele assopra o fôlego de vida e o homem torna-se alma vivente. E nós, queridos, devemos usar o nosso coração, ou melhor, a nossa alma, para poder, enquanto aqui vivemos nesse mundo, ser um instrumento de bênção, através de nossos sentimentos, de nossa alma, ser um instrumento de bênção, que venhamos abençoar as pessoas, que nós possamos ser aqui a expressão de Deus enquanto aqui vivemos. Querido amigo, eu espero que essa lição tenha sido uma bênção para você. Essa lição foi apenas uma lição introdutória e eu reforço aqui o convite para que você assista aqui no nosso canal as próximas aulas que virão, que eu tenho certeza que os professores eles continuarão aqui falando sobre corpo, alma e espírito de uma maneira até mais profunda, porque essa daqui foi apenas uma introdução. E o nosso desejo aqui, em nome da nossa equipe aqui do nosso programa, que dá suporte através da direção aqui da nossa EBD, também da equipe técnica aqui, nosso muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. O nosso desejo é que Deus abençoe você, sua família, seus negócios, e que você continue sendo uma bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que lição maravilhosa. Nós agradecemos a Deus por esse tempo que passamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, este ensino precioso para o nosso coração. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos professores. Antes de encerrar essa lição, de nós orarmos, eu quero fazer um convite especial para você, meu querido irmão, irmã, que está aqui acompanhando essa escola. Você que ainda não nos visitou, não conhece uma de nossas igrejas, eu quero fazer esse convite. Participe de um culto
Aqui no nosso templo sede nós temos cultos toda terça, toda quinta-feira, também nos domingos, à noite, a partir das 19 horas, e em nossas igrejas, nos bairros da nossa cidade, nós temos cultos na semana, ali na quarta, na sexta-feira, e também todo domingo à noite, às 19 horas, em todas as nossas igrejas você tem um culto de louvor e adoração ao Senhor, onde você pode estar com a sua família, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Além disso, em todas as nossas igrejas, no nosso templo sede, em todas as congregações dos bairros da nossa cidade e nas cidades circunvizinhas, nós temos a nossa escola bíblica dominical no domingo pela manhã. Você leva seu filho, sua filha, sua esposa, e ali tem as nossas classes, os nossos professores, e você pode aprender a palavra de Deus, como aprendeu aqui comigo, de maneira virtual, online, mas lá presencial, com a sua família, atendendo todas as faixas etárias, desde o berçário até a terceira idade. A nossa escola bíblica dominical está aqui para servir e ensinar a palavra de Deus a todos. Será um prazer recebê-los, dar um abraço, tenho certeza que você vai sair melhor do que você entrou. E também nós, que somos alunos da escola bíblica dominical, podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo passar aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali você pode enviar a sua oferta, o seu dízimo, abençoando e mantendo a obra de Deus, a obra missionária. Nós não temos dúvidas que Deus tem bênçãos especiais reservadas a todos aqueles que assim contribuem. Meus irmãos, glórias a Deus por esse momento, né? Eu convido a todos para nós curvarmos as nossas cabeças, fecharmos os nossos olhos e agradecermos ao Senhor em oração. Oramos, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos em Tua presença, aprendendo a Tua palavra. Nós rogamos a Ti, Senhor, age com misericórdia, nos dando, Senhor, a sabedoria para aplicar em nossa vida estes ensinos. Abençoe a mim, a toda a equipe da Escola Bíblica Dominical, aos professores e também a todos os irmãos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo domingo.